crianças! Como vocês estão? Eu estou ótima e melhor ainda porque vocês estão aí me acompanhando. Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje o nosso conteúdo vai ser de matemática e um assunto bem legal. Olha se é legal! Representação decimal e valor monetário. Money, gente, dinheiro, quem é que não gosta, não é verdade? Eu sei que o negócio tá difícil para a gente conseguir, mas todo mundo gosta de um dinheirinho e se tiver extra, melhor ainda. E para iniciarmos, como eu não posso deixar de avisá-los, vocês podem assistir como vocês estão aí me assistindo, pelo celular, pela TV, pelo computador e também se perdeu na TV, olha lá, acessa o YouTube, se inscreve no Educa Recife e acessa as nossas aulas. Você pode até dizer se conseguiu fazer a atividade ou não. Coloca teu nome, o nome da tua escola para a gente saber que você está participando. Tem lá no chat. Participa, pessoal. Nós gostamos de observar. E vocês, por um acaso, né? Quer dizer, por um acaso não. Vocês gostam de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro para comprar as coisas, só que nem sempre está fácil, né? Nós estarmos com dinheiro sobrando para comprar alguma coisa. Dessa forma, eu vou colocar um diálogo aqui para vocês perceberem. Olha só, aqui nós temos uma garota e olha o que ela está falando. Ela disse assim: quero vender minha boneca para comprar uma bola de basquete. Já quero começar a treinar para as Olimpíadas de 2024. Eita, que ela gostou muito das Olimpíadas e quer participar de 2024. Vai se preparar e é bom mesmo, viu? Porque os atletas que estavam lá, maravilhosos. E para a gente chegar, tem que treinar mesmo. Aí, olha só a ideia que ela teve. Cris, é uma coleguinha dela. Olha ela falando com Cris. Cris, você quer comprar a minha boneca? Aí Cris olhou e disse, gostaria muito, mas não tenho dinheiro. Você quer trocar? Olha só, uma alternativa, né, pessoal? Já que dinheiro não tá fácil, se a gente quer um produto e se não temos o dinheiro para comprar, nós oferecemos o nosso para ver se a outra parte quer fazer essa troca. Sabe por que isso acontece? Antigamente, bem antigamente, não existia dinheiro. Pois é, não existia. Aí você pode perguntar, professora, e como é que nós comprávamos as coisas? Como é que as pessoas naquela época compravam as coisas? Trocando, igual a sugestão aí de Cris. Eles trocavam mercadorias. Por exemplo, se um tinha uma plantação de alguma coisa, vamos dizer de mamão, tinha uma plantação de mamão, o outro criava ovelhas, por exemplo. Então, quem tinha mamão ia oferecer o seu produto porque ele estava querendo comer a carne, certo? E assim as pessoas iam sobrevivendo. E sabe uma coisa interessante também? Hoje as pessoas trabalham, né, e ganham o seu salário. Sabe por que o nome salário? Porque antigamente o sal era uma mercadoria de troca e muito procurada, porque as pessoas queriam colocar sabor nas comidas, queriam salgar principalmente as carnes para não estragar, porque não existia a questão que nós temos hoje dos eletrodomésticos, né? A geladeira para conservar o alimento. Então, o sal era um item muito importante naquela época que não existia as tecnologias. Por exemplo, você vai no supermercado e tem lá a carne de charque. Aí você, poxa, a carne de charque está ali fora da geladeira e não está estragada? Por quê? Porque ela está salgada. O sal conserva os alimentos. Mas continuando, antigamente, como eu falei, não existia moeda, não existia o dinheiro e as pessoas trocavam. E sabe como é que era o nome dessa troca? Se chamava escambo. Então, essa relação de trocar uma mercadoria para o outro, como vocês estão aqui vendo na gravura, né? Que um cidadão lá está com uma ovelha e o outro está com frutas na mão. Então, se um
precisando do produto do outro, havia troca. Mas hoje nós temos o dinheiro e o nosso dinheiro se chama real. Olha só, as nossas representações, as nossas moedas de real. Aí vocês observam todas as representações da moeda que nós temos, da moeda de real. Menor valor que vocês observam aí tem 1 centavo, né? Difícil de nós encontrarmos, mas ainda há. Temos também aí a de 5 centavos, a de 10 centavos, a de 25 centavos, a de 50 centavos e a de R$1. Então, essas são as representações das nossas moedas, das moedas de real. Assim como moedas, nós também temos as cédulas, todas as representações de cédulas do nosso real. Vocês observam de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de R$100 e de R$200. Eita, que essa é difícil. Aqui na tela, por favor, ainda. Então, aqui vocês observaram as moedas, né, as representações das moedas, e agora a representação das cédulas. Continuando, aí nós temos aí o conceito que nós iremos trabalhar, representação de dinheiro com números decimais. E os números decimais, vocês já sabem que são números formados por uma parte inteira, que nós já vimos em aula passada. A parte inteira vem a vírgula e depois a parte decimal. Aí vocês lembram o que nós trabalhamos na aula passada com números decimais? O número decimal, ele representa a parte que é menor, ou seja, não é um inteiro. Vocês observaram nas telas anteriores que eu mostrei a representação do real. O que for menor que o real é a parte decimal. Por exemplo, 50 centavos. 50 centavos não é menor que R$1, não é menor que a unidade. Se ela é menor que a unidade, ela é a parte decimal. E essa parte decimal, ela fica após a vírgula. Relembrando, temos a parte inteira, a vírgula e a parte decimal, que é menor que a parte inteira. E no nosso caso, se estamos falando em dinheiro, nós estamos falando do real. O que for menor que R$1 até 99 centavos, esses 99 centavos é menor que o real e ele vai ficar na parte decimal. Compreendido isso, vocês já sabem disso e agora vamos relembrar algumas coisas e fazer na prática. Mas onde é, eu pergunto a vocês, onde é que nós vemos essas representações desses números decimais? Sabem, né? Já vimos isso. Além de dinheiro, nós quando chegamos nos supermercados, vemos lá as placas dos produtos coladinhas lá nas gôndolas dos supermercados. Vimos impostos de combustíveis, quando está marcando os valores ali, a quantidade de litros. Então, tudo isso vocês percebem que os números decimais estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É só observarmos que nós vamos ver aquele número que tem a vírgula, certo? E você já compreende que a parte que fica após a vírgula é a parte decimal. Continuando, lembrando disso, eu trouxe o quê? Falei de supermercado e para falar de supermercado eu trouxe um encarte de supermercado. E o nome desse supermercado é Pechincha. Eu espero que seja realmente uma pechincha porque as coisas estão caríssimas, não é, gente? Nesse supermercado Pechincha, ele está com o encarte e está mandando aproveitar, né? Olha aí, aproveite. Nós temos aí alguns produtos nos encartes. Temos costela, olha lá a representação decimal do valor da costela, R$ 22,50 o quilo. Temos também a macaxeira, está custando R$ 1,75 o quilo. A batata doce, R$ 2,25 o quilo. E a bandeja de ovo está custando R$ 10,90. E tem uma perguntinha aí embaixo para vocês, que diz o seguinte:
Vamos representar os valores do encarte com nosso dinheiro? Vamos lá, pessoal? Então, para isso, eu trouxe aqui na mesa umas representações de moedas e de dinheiro. Os dinheiros não são aqui verdadeiros, né? As cédulas estão representadas com dinheiro ilustrativo, mas as moedas realmente são as moedas que nós temos e que eu acabei de mostrar para vocês. E no encarte, o primeiro valor que nós tínhamos ali era da costela, que era R$ 22,50. Ou seja, olha lá, vamos aqui na mesa observar, eu estou colocando R$ 22,00, né, a parte inteira, certo? Depois da parte inteira, eu tenho o que, pessoal? Separando os quebrados dos centavos, a vírgula, vou colocar aqui a vírgula separando, e agora vem a parte decimal, que são os 50 centavos. Lembrando que 50 centavos é menor que R$ 1. Por isso, ele está atrás da vírgula. Aí agora, vamos representar com o nosso dinheiro? Nós podemos representar de várias formas. Ou seja, eu poderia chegar aqui e colocar, ó, uma moeda de 20 reais, desculpa, uma cédula de R$ 20. Poderia colocar uma outra cédula de R$ 2 e poderia colocar 50 centavos ou 50 centavos desta forma, com a moedinha de 50 centavos, ou se eu não quisesse usar a moedinha de 50 centavos, eu poderia o quê? Usar duas moedas de 25 centavos. Então, eu estaria representando com o real este valor, R$ 22,50. Lembrando que os centavos, 50 centavos, é menor que o real. Por isso, ele ficou na parte decimal. Essa foi a nossa primeira representação. Vou tirá-la daqui, reorganizar. E, novamente, olhando para a nossa tela, o nosso segundo valor era R$ 1,75, que era justamente o valor do quilo da macaxeira. Então, vamos lá, R$ 1,75, ó, na representação numérica, eu tenho o 1, que é a parte inteira, temos a vírgula, separando a parte inteira da parte decimal, que é 75 centavos. Olha só, aí você pode dizer, e agora, como é que eu vou representar? Me dá a dica? Diz para mim, como é que você gostaria de representar isso aí, R$ 1? R$ 1 você quer botar duas moedas de 50 ou uma de R$ 1? De R$ 1 mesmo? Então, ó, eu chego aqui, coloco R$ 1 com essa moeda. Mas tem gente que quer colocar R$ 1 de moedinhas de 10 centavos, pode? Claro que pode. O dinheiro pode ser trocado com o mesmo valor. R$ 1 são 10 moedinhas de 10 centavos e assim vai. Mas aqui, ó, R$ 1,75, ou seja, posso botar uma moedinha de 50 centavos mais uma de 25 centavos. Então, 75 centavos, que é a parte decimal. Representei com o nosso dinheiro o valor que estava no encarte. Bem, nós fizemos algumas representações para que nós percebêssemos que podemos representar com o dinheiro de várias formas, não é isso? Então, R$ 1 eu posso colocar duas moedas de 50 centavos, posso colocar 10 de R$ 1 e assim vai. O nosso dinheiro tem essa flexibilidade, ele representa o valor de várias formas. Do mesmo jeito, se eu quisesse R$ 100, aí vocês, vamos trocar dinheiro, às vezes nós estamos querendo comprar uma coisa que o dono lá do estabelecimento não tem troco, aí a gente procura, vamos trocar aqui comigo, eu quero um dinheiro que o valor facilite o troco, não é? Às vezes nós vamos no ônibus e muitos ônibus já carregam aquela plaquinha, por favor, dinheiro trocado, porque facilita quando nós não temos o cartãozinho para passar lá na máquina. Então, o dinheiro pode ser representado de várias formas. Lembrando que tem a parte inteira, se for menor que o real, ela fica na parte decimal.
Por exemplo, se eu estou aqui com 75 centavos, como nós vimos ali o valor da macaxeira. 75 centavos. Quantos centavos estão faltando para eu completar R$1? Quanto? Responde aí para mim. Isso! Olha lá, 25 centavos. Aí eu quero botar aqui 25 centavos assim. 2 de 10 e uma moedinha de 5 centavos. Se por um acaso eu juntasse os 75 mais isso aí, ia fazer R$1. Aí R$1 já não iria ter parte decimal. Eu teria que botar aqui, ó. Não teria mais o quebradinho, né, a parte decimal. E aqui, em vez de 1, eu ia ter que colocar 2. Não era isso? Porque eu tinha 1,75 mais os 25 centavos, deu R$2. Juntou tudo, eu não tinha parte decimal. Quando eu não tenho, eu represento com o 0. E a parte inteira está aqui, que aumentou, né, os 25 centavos, passando tudo para R$1. Então, essa é a nossa representação decimal com o nosso dinheiro, com a moeda, o sistema monetário, que no nosso caso é o real. Vamos continuar. Aqui vocês estão vendo o que eu tinha explicado, vamos revisar, compreendendo o nosso sistema monetário. A representação de R$1, presta atenção, a parte inteira, nós estamos vendo aí o real, que é o inteiro, então não tem parte decimal e deixa sem ela. Não, se é dinheiro e se é uma representação com número decimal, precisamos colocar a vírgula. Se não tem um quebradinho, se não tem o decimal, completa com 0. Vamos ver aí o próximo. Nós estamos vendo R$1. Como eu falei para vocês que nós podemos representar o dinheiro de várias formas, então o real, nesse caso, ele está sendo representado por 10 moedas de 10 centavos. Não é a mesma coisa, gente? Não mudou nada. Eu estou com o mesmo valor. 10 moedas de 10 centavos vai dar R$1. O outro exemplo, nós estamos vendo aqui, ó. Se eu pegar apenas uma moeda de 10 centavos, ou seja, 1/10 do real, se eu tenho R$1, e esse real, na tela anterior, você viu que ele estava dividido em 10 moedinhas de 10 centavos. Se eu pegar apenas uma moeda, olha aí a setinha mostrando para vocês a moeda de 10 centavos, ou seja, 1/10 do real, como é que eu irei representar numericamente? Olha lá como é a representação, não tem parte inteira. Então, se não tem parte inteira, eu coloco o 0. Aí vem a parte decimal, 10 centavos é menor do que R$1, não é verdade? Então, o primeiro número que vem depois da vírgula, nós chamamos de décimo. E décimo do real significa isso, 10 centavos, que é a 10ª parte do real. Eu dividi o real em 10 partes iguais. Quando nós estamos falando em divisão em matemática, as partes são iguais, mesmo as partezinhas menores. Tem que ser iguais. E se eu peguei só uma moedinha de 10 centavos, eu peguei 1/10. 1/10 é o primeiro número que aparece após a vírgula. Continuando, nós estamos percebendo aqui, olha lá, R$1, ele pode ser representado com as nossas moedinhas de 1 centavo. Coisa difícil, mas eu trouxe aqui hoje na mesa para vocês, na representação. E eu só tenho uma mesmo, viu, gente? Então, nesse caso, nós temos que R$1 é igual a, olha só, a 100 moedinhas de 1 centavo. Aí diz o seguinte, se eu pegar uma moeda de 1 centavo, ou seja, 1/100º do real. Por que centésimo? Porque é uma moeda das 100. Se eu pegar só um, que é 1 centavo, eu estou pegando 1/100º. Se eu pegar uma moeda de 1 centavo, ou seja, 1/100º do real, como eu irei representar numericamente? Olha só, nós vimos anteriormente 1/10, que é a primeira casinha após a vírgula, e 1/100º. Como é que eu vou representar? Vimos aí já em aula passada. Você sabe? Olha só, pessoal, veja aí, olha bem. Onde está o 1 agora?
no décimo, colocamos ele logo após a vírgula. Tem que prestar muita atenção nisso. Você mesmo que está aí sentadinho, se liga, presta atenção. Olha bem, 1 centésimo, eu peguei uma moedinha das 100, uma moedinha de 1 centavo daquelas 100 que eu mostrei anteriormente. Olha lá a moeda e ele fica, é a segunda casa após a vírgula, que é centésimo. Continuando, agora, ó, a mesma coisa, se eu tiver aí 10 moedinhas de 1 centavo, eu tenho 10 centavos, porque o nosso dinheiro pode fazer isso. Ou seja, 10 vezes 1 centavo é 10, são 10 centavos, correto? Continuando, nós estamos vendo aí novamente aquele encarte que nós trabalhamos no início da aula e olha lá, representando o valor da batata doce com nosso dinheiro real de outras formas. A batata doce, R$ 2,25. Aqui eu quis representar com 2 moedas de R$1, 2 de 10 centavos e temos 5 moedinhas de 1 centavo. Então, ó, R$ 2,25. Lembrando que o 2 está no lugar do décimo e o 5 do centésimo. Como terminou no 5, é centésimo. Se não fosse em real, eu poderia ler 2 inteiros e 25 centésimos. Mas como é real, eu leio R$ 2,25 e vocês já entenderam os centésimos o que é. No caso, eu peguei 25 moedinhas daquelas de 100 para fazer os 25 centésimos. Continuando, nós estamos vendo aí, ó, que ainda na batata doce, a parte inteira, que são os R$ 2,00, e seguindo, nós temos a parte decimal, que é justamente menor que o real, certo? A parte decimal. Acredito que vocês já compreenderam isso. Continuando, aqui outra forma de representar o mesmo valor, olha, agora eu quis representar com as moedinhas de 50 centavos, foram 4 moedas de 50 centavos, porque 50 centavos mais 50 centavos é R$1 e o outro real, então 4 moedas de 50 centavos forma R$ 2,00, que é o inteiro, e uma moedinha de 25 centavos, desculpa, que é a parte decimal, mostrando novamente para vocês a parte inteira e a parte decimal, que é menor que o real. Compreendido até aí? Então, seguindo, Vilma todos os dias pega 2 ônibus para trabalhar, um na ida e outro na volta. A tarifa custa R$ 3,75, a tarifa do nosso ônibus. Quanto ela gasta por dia? Lembrando que ela pega 2 vezes o ônibus, uma na ida e uma na volta, gastando R$ 3,75. E eu vou mostrar para vocês como representamos esse valor no quadro valor de lugar. Lembrando que a unidade é o U, tá? Se 3,75, ó, o 3 é a unidade e aquele D minúsculo que está vermelho é décimos, que é menor que o real, e o C, o centésimo, menor que o real. Por isso que está ali os 75 centavos após a vírgula. Tem que prestar atenção quando estiver armando a situação, problema no quadro valor de lugar, que os números têm que ficar um abaixo do outro, a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. Então, ela pagou R$ 3,75 na ida e ela pagou R$ 3,75 na volta. A tarifa é ida e volta, aí vamos somar para ver quanto foi que deu, quanto ela está gastando por dia. Olha só, vamos começar a somar pelos centésimos, aquele C minúsculo. Olha lá, 5 mais 5 deu, vamos lá, 5 mais 5 deu 10, não pode deixar o 10, é até o 9 que fica, então subiu lá, aí ó, 1 subiu para os décimos, mais 7, quanto é que dá? 7 mais 7, 14 mais 1, quanto deu? Confere, 15, ficou 5, subiu 1. Agora para a unidade, como eu mostrei na mesa para vocês, quando eu juntei aqueles 25 centavos mais os 75. Subiu o 1 para a unidade, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Então, nós somamos aí o quanto ela gasta por dia.
E ela gasta R$ 7,50. Olha lá, R$ 7,00, 7 moedas de R$ 1 e 5 moedas de 10 centavos. Se eu quisesse representar de forma decimal, 7 inteiros e 50 centésimos. Essa é a representação de quanto Vilma gastou e de volta no ônibus. Seguindo, nós temos aí, qual a forma correta de ler esse número decimal? Presta atenção no número ali. Vamos ver? 2 inteiros e 45 centésimos, 24 inteiros e 50 centésimos ou 245 inteiros? Qual é a resposta, pessoal? Olha lá, 24 inteiros e 50 centésimos, da forma decimal, porque se vocês quiserem, como dinheiro, seria o quê? R$ 24,50. Continuando, Gustavo recebeu o valor abaixo por um serviço. Quanto foi que ele recebeu? Conta lá as cédulas. Uma de 50, uma de 20 e uma de 10. Quanto é que dá? Contou? Será que é 8,00, 0,80 ou 80,00? Confere. Olha bem. 80,00, que é a parte inteira, não tem parte decimal, então preenchemos com os 2 zeros ali. Continuando, qual a forma correta de representar o valor da moeda? Olha a moeda de R$1, lembra que o real é a parte inteira, já tem a dica. Então, gente, se o real é a parte inteira, como é que eu devo representar? Será que é a letra A, a letra B ou a letra C? Presta atenção, o real é a parte inteira, já dei a dica. A, B ou C? Confere aí, vê se você acertou. Letra C, R$1, corretamente. E vamos ver a próxima, olha lá. Qual a forma correta de representar o valor da moeda? Essa moeda é de quanto? 25 centavos. Observa a representação. Centavos. Centavos é menor do que o inteiro, menor do que o real. Lembrando disso, e aí? Observa bem, gente. Centavos. Isso, 0,25, porque não tem parte inteira. Se não tem parte inteira, colocamos o zero para representar a parte que não tem, que não é inteira. Continuando, qual a forma correta de representar o valor desta moeda que vocês estão vendo? Esta moeda é de 1 centavo. Lembra daquela gravura que eu coloquei, onde tínhamos ali o real dividido em 100 pedacinhos de 1 centavo, representando 100 moedinhas de 1 centavo. E aí a representação desses centavos, pessoal, é a letra A letra B ou a letra C? Confere aí. Presta atenção, centavos, 1 centavo é menor que o real. É aquela centésima parte, uma dos 100 que nós mostramos. Pronto? Já sabe? Observou bem? Agora confere. Acertou? Pois é, após a vírgula é o décimo, centésimo é o segundo número após a vírgula. Vocês estão sabendo tudo. E agora, e qual o valor que eu tenho aí? Observa. Nós temos uma cédula de R$100, 2 moedas de R$1, 2 de 10 e 3 de 1 centavo. Qual é a resposta que eu tenho aí, pessoal? Responde para mim. Confere. R$102,23. Corretíssimo. E, para relembrar a nossa aula, hoje trabalhamos com representação decimal no sistema, nos valores monetários, no nosso dinheiro. Aprendemos a representar o número decimal do nosso dinheiro. E nós reconhecemos a escrita de um número decimal, quando vocês viram como é o décimo, centésimo. E compreendemos que o valor monetário pode ser representado de diversas formas, cédulas com moedas variadas, e aprendemos também a ler o número decimal.
Então, essa foi a nossa aula de hoje. E para deixá-los com uma atividade, olha só, represente com desenhos, ou seja, desenhe o dinheiro, as formas de real, tanto as cédulas como as moedas. Representa com desenho todas as cédulas e moedas do nosso dinheiro, que é o sistema monetário, e depois escreve embaixo do seu desenho como é a representação decimal de todo o dinheiro, de todas as cédulas que você desenhou e de todas as moedas, para que você se familiarize com a representação decimal e não seja enganado. Imagina lá você for fazer uma transferência de um Pix lá para sua mãe, para seu pai, e você digitar o valor errado, porque não sabe. Então, isso é muito importante. Na verdade, hoje em dia as pessoas usam muito. Então, a aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, mas se tiver dúvida, acessa novamente e vê tudinho, tá bom? Então, até a próxima aula. Um cheiro grande no coração de vocês, pessoal. Tchau, tchau.